Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os recentes cancelamentos de shows anunciados por artistas como Ivete Sangalo e Ludmilla têm causado preocupação e decepção aos consumidores que adquiriram ingressos por meio de plataformas de vendas. As artistas alegam problemas com a produtora dos eventos. Mas e o dinheiro do público será devolvido? Só nos primeiros meses desse ano, o Procon registrou mais de 1.000 reclamações relacionadas à dificuldade de devolução de valores pagos em eventos de entretenimento. Quais são os direitos de um consumidor após o cancelamento de um evento? Como pedir reembolso? Em caso de espetáculos, as produtoras têm um prazo para devolver o dinheiro? Em quais situações o consumidor deve acionar um serviço de defesa? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras questões com Patrícia Dias, assessora executiva da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o Procon de São Paulo. Bem-vinda ao nosso podcast, Patrícia. Obrigada. Quem nos acompanha nessa conversa é Cleisla Garcia, repórter do Jornal da Record. Ô Cleisla, os anúncios sobre o cancelamento foram divulgados pelas cantoras nas redes sociais? Oi, Celso. Oi, Patrícia. É isso mesmo. O cancelamento das turnês de Ivete Sangalo e Ludmilla causou espanto entre os fãs. As turnês foram anunciadas como projetos grandiosos, em celebração ao tempo de carreira das artistas, e aconteceriam ao longo deste mês com shows marcados em estádios pelo país. Nas redes sociais, as cantoras divulgaram comunicados alegando problemas com a produtora dos shows. A empresa divulgou uma nota alegando que a decisão foi exclusivamente das artistas. Celso, quem comprou ingresso busca agora, claro, informações sobre o reembolso. Patrícia, o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre o cancelamento ou o adiamento de eventos, nesse caso, os shows? O consumidor tem adquirido o ingresso para esses shows que foram cancelados e não serão realizados, não vai ocorrer a prestação de serviço. Diante disso, o consumidor tem como direito a devolução do valor pago para a contratação que foi realizada, infelizmente não executada. Agora, Patrícia, em algumas situações que fogem do controle e exigem o cancelamento de um evento, mas quais são os procedimentos exigidos dos responsáveis pelos eventos? Nesses casos, os cancelamentos realizados, a primeira coisa é que o produtor, a etiqueteira, todos que realizam, eles têm que comunicar nas mesmas plataformas que eles realizaram as vendas, que são os primeiros meios de contato com o próprio público, com o consumidor, informando os cancelamentos, a forma de reembolso, o prazo que isso vai ser realizado, como o consumidor tem que acionar. Todas essas informações são fundamentais. Em sites, redes sociais, todas as formas de comunicação que aquele produtor, a etiqueteira realizou de oferta do ingresso do show deve ser feito da mesma forma no caso de cancelamento. Ou seja, o cancelamento deve ser informado ao público do evento da mesma maneira como foi feito o anúncio chamando para o evento. O mesmo destaque, exatamente. Tem algumas produtoras, alguns eventos que realizam, quando tem cancelamento, eles costumam que quando você faz o cadastro, contratação do ingresso, você faz uma série de preenchimentos de dados e alguns adicionam como mecanismo de informação também o e-mail. Eles informam todos os procedimentos que devem o consumidor adotar por e-mail. Isso é um adendo, né? É um plus. Isso também deve ser utilizado. Agora, o que pode justificar o cancelamento de um evento com venda de ingressos? Shows, por exemplo, eles podem sofrer alterações de última hora? Eles podem, principalmente o que afeta a segurança do consumidor, que temos que pensar nisso, né? Recentemente tivemos casos de cancelamentos que era atrelado à ausência de segurança, a autorização de bombeiros, sistema de socorro do local, acesso do local, questões de acessibilidade tem que ser observada, em caso de emergência para evacuar o local. Se essas condições mínimas não estão disponíveis para o público, ele é um dos motivos para cancelamento, para não afetar a segurança daqueles todos os consumidores, de todos que estão no local do evento. O mau tempo também pode ser motivo para cancelamento de um show? Hoje, com as intempéries que nós estamos sofrendo, sem dúvida nenhuma. Porque alguns eventos, a gente tem que ter em mente que são realizados em lugares abertos.
E dependendo da intempéries da natureza, você está expondo o consumidor e toda aquela estrutura do evento. O artista, todas as equipes, a um risco que não é justificável. E é um dos motivos também. Enchente, dependendo do local. Entramos numa esfera hoje climática que é um fator, que é uma preocupação para a proteção do consumidor. Inclusive, isso é uma das preocupações hoje da Fundação Procon. Em linhas gerais, não pode haver prejuízos para o consumidor, né? Mas como é que funciona o reembolso? O fã tem direito ao valor integral, incluindo aí as taxas cobradas? Então, isso é uma grande discussão, porque o que acontece? Nesse caso, o cancelamento ele ocorreu por uma decisão dos fornecedores. Para a defesa do consumidor, não importa se é produtor, se é etiqueteira, quem fez o cancelamento. O fato é que o consumidor fez uma contratação e o show não vai ocorrer. Então, a partir daquele momento, tem que ser devolvido de forma integral o valor que ele pagou pelo aquele serviço. Então, isso dentro desse valor integral acaba abarcando o valor do ingresso e as taxas de entrega, todas as taxas que estão atreladas, porque só foram cobradas em razão de um fato, e esse fato que era o show. Ele não vai realizar, ele tem que ser devolvido. Se a pessoa gastou, por exemplo, com uma passagem aérea se deslocando de um estado para outro, esse reembolso não é viável, né? Nesse tipo de discussão, ele vai ter que trabalhar num acordo com o fornecedor do ingresso. Aí, porque isso extrapola a origem ali, isso vai ser um acordo. Ele pode tentar, por exemplo, com a operadora remarcar o voo, ficar com crédito, caso contrário, tentar resolver. Na maioria dos casos, ele acaba tendo que buscar com o judiciário e entrando com perdas e danos, aí é uma esfera judicial, né? Extrapola a esfera administrativa do Procon. Agora, o artista tem alguma responsabilidade ou influência no reembolso dos ingressos? Ou quem determina a melhor forma de devolução é a produtora do evento? A tratativa para o Código de Defesa do Consumidor é uma solidariedade. Eu fiz a contratação com aquele grupo para promoção do evento. Normalmente, o que o Procon orienta o consumidor? Que ele acione aquele fornecedor que ele fez a contratação, porque ali tem todos os comprovantes, os meios de comunicação para acionar, até para eles conseguirem fazer a logística, o rastreio de todos os dados do consumidor e forma de devolução do valor. Porque tem casos que fizeram por boleto, a compra do ingresso, tem casos que fizeram por Pix, cartão de crédito. Então, nesse primeiro momento, a gente orienta para entrar em contato com aquele fornecedor que ele contratou o ingresso, mas destacando que para a defesa do consumidor há solidariedade entre as etiqueteiras e quem promove o evento, né, as produtoras. Todos ali são fornecedores do serviço. Quando o artista ou banda tem planos alternativos para compensar os fãs por um cancelamento, com shows adicionais em outras datas ou locais, o consumidor ainda tem direito ao reembolso? Você colocou um ponto que é importante, porque tem alguns casos que o evento é cancelado, na verdade há um cancelamento, mas eles acabam reagendando para uma outra data. Então, o que é importante deixar claro? Pode acontecer da data que agendou, aquele consumidor naquela data ele não vai poder. Então, o que os fornecedores têm que ter claro? Ele dá a opção para o consumidor. Se ele tem a possibilidade de comparecer no evento e participar do show naquela outra data, naquele outro horário, perfeito. Eles fazem uma forma de alteração de data, aquele ingresso vai estar garantido, eles fazem a troca para fazer a identificação do consumidor que chegar no local. Agora, aqueles casos de que ele não tem possibilidade, por N fatores, aí a devolução tem que se abrir como possibilidade de escolha do consumidor, a devolução do valor. Só que muitos consumidores compraram ingressos para esses eventos de terceiros, o que complica um pouquinho mais a situação. As regras de reembolso se encaixam nesses casos? Então, o que acontece? Esses ingressos de terceiro não são fornecedores legalmente cadastrados. Muitos casos são consumidores que compraram o ingresso e não vão mais, eles acabam fazendo venda entre o próprio pessoal do fã-clube, aquelas trocas que eles têm. E agora tem alguns sites, plataformas que as pessoas utilizam o espaço para fazer a oferta daquele ingresso individualmente contratado para terceiro. Nesse caso, é relação entre particulares. Aí ele assume o risco. Por isso que tem que tomar muito cuidado de quem compra ingresso, até para não cair nas fraudes,
fraudes, no cambismo, no que não é legalmente aceito e você não é amparado pela legislação. E mesmo assim, Patrícia, existe alguma cláusula nos termos e condições de compra de ingressos que os consumidores devem estar cientes em caso de cancelamento, né? As termos e condições, ele traz uma série de regras que o consumidor tem que observar. Só que nós temos que deixar claro que esses termos e condições, eles não podem sobressair, prevalecer sobre as regras do CDC. Então, assim, tem alguns termos de algumas etiqueteiras que eles colocam, em caso de cancelamento, não haverá devolução da taxa de entrega. Isso não pode. Se o show foi cancelado e eu contratei aquele ingresso, paguei a taxa para realização e o fato principal não existe, eu tenho que devolver para o consumidor. Houve um cancelamento que quem deu causa foi o fornecedor. Diferente dos casos de eu contratei e comprei o ingresso e eu cancelei. Eu não vou, eu quero cancelar. E eu tenho aquele período de cancelamento dentro dos 7 dias, que é o que o artigo... Eu comprei pelo site. Eu tenho 7 dias de cancelar, porque é o artigo 49 do CDC. Aí, nesse caso, as taxas de entrega, tudo, elas não são ressarcidas, dependendo da circunstância, porque o consumidor deu causa. Agora, Patrícia, depois do anúncio de um cancelamento, a organizadora tem quanto tempo para devolver os valores aos consumidores? Essa forma da devolução, ela tem que ser... O código, ele coloca como forma imediata, mas a gente trabalha com bom senso e equilíbrio, porque depende da forma de contratação. Então, assim, se ele cancelou e não vai ter mais o show, não vai ter remarcação, tem a possibilidade de ir para outro local, normalmente, se eu fiz a contratação via cartão de crédito, dependendo do período de processamento da minha fatura, eles podem cancelar o lançamento. Agora, se o lançamento já foi realizado, eles fazem o estorno na próxima fatura. Agora, se houve outras formas, por exemplo, Pix, débito em conta, pagamento do boleto, eles fazem a devolução em dinheiro. Normalmente, entra em contato, o consumidor indica a conta, tudo certinho, conta bancária, para eles fazerem o estorno, que não acaba não sendo mais do que 15 dias, né? Patrícia, caso haja uma demora ou até mesmo uma negativa, o consumidor deve acionar os órgãos de defesa do consumidor? E se mesmo assim o dinheiro não for devolvido, o que fazer? Caberia uma ação judicial, por exemplo? Sem dúvida nenhuma. As orientações são entrar em contato com o fornecedor para resolver a questão. Não tendo êxito, procurar o PROCON da sua cidade, o PROCON mais próximo, pode utilizar o site da Fundação PROCON. E mesmo assim, não tendo resultado, ele pode acionar o Poder Judiciário sem dúvida nenhuma. Agora, Patrícia, como é que os órgãos reguladores estão supervisionando o processo de reembolso de eventos de entretenimento e garantindo que os direitos do consumidor sejam protegidos? O que a observação é feita de forma conjunta, todos os órgãos envolvidos, né, sobre a preocupação de que se estão atendendo ou não, os fornecedores são notificados, a própria indicação dos dados, as reclamações, os indicadores que a Fundação PROCON tem é um dos elementos. Então, há acionamento desses fornecedores para, acima de tudo, para os casos que já aconteceram e tiveram problemas, que eles equacionem e utilizem essa experiência para resolver e evitar para outros eventos que possam ser promovidos para que o mesmo fato não ocorra. Como é o acesso ao PROCON para registrar uma reclamação? O consumidor ele pode acessar o PROCON de várias formas. O PROCON atende presencialmente em algumas unidades. Nós temos o acesso na unidade do PROCON na Liberdade, que tem no site a informação de endereço, horário para ele realizar. Em caso de dúvida, ele pode telefonar pelo telefone 151, fazer ligação pelo telefone 151, que é esclarecido todas as dúvidas, mas também pelo site do PROCON. O site é procon.sp.gov.br. Ele tem a possibilidade de abrir a sua reclamação de forma eletrônica. E dependendo da cidade, todos os municípios têm PROCONs municipais, que também estão à disposição para atendimento presencial. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da assessora executiva da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de São Paulo, Patrícia Dias. Muito obrigado, Patrícia. Obrigado e por contar à disposição. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Cleisla. Eu é que agradeço pela oportunidade, Celso, e também a Patrícia pelas importantes informações. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Guilherme Fabri. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.